será que já existiam helicópteros na antiguidade? O que aconteceu com a tripulação do navio Mary Celeste, que desapareceu sem deixar nenhum vestígio? E onde foi parar a primeira mulher a sobrevoar o Atlântico? Qual o desfecho da história da princesa Anastácia? Esses mistérios, que foram grandes enigmas no passado, finalmente foram solucionados pela ciência. Eu sou o Ivan Lima. Venha comigo nessa. Descobrir os mistérios que foram resolvidos e ninguém comenta. Hieróglifos de Abidos, no Templo de Osíris, com símbolos que se assemelhavam a helicópteros. Levantaram várias teorias sobre as civilizações passadas. Alguns acreditavam que os sinais poderiam significar uma expedição interplanetária. Outros sustentaram, como o estudioso Bruce Rolls, que essa sociedade poderia prever o futuro, como, por exemplo, enxergar helicópteros de guerra, aeronaves e submarinos. A polêmica seguiu por muito tempo. Para alguns estudiosos, os egípcios sabiam voar, mas teriam acabado por perder o conhecimento sobre os voos. O historiador William Deutsch afirmou que Tutankhamon teria morrido em um desastre aéreo. Ele sustenta a teoria de que antigos egípcios podiam alcançar nuvens em balões inflados com ar quente e com planadores primitivos. No entanto, que tal tecnologia só estaria disponível para os nobres. Para ele, faraós e vários membros da realeza teriam morrido com as pernas quebradas e ferimentos graves devidos a tais acidentes. O pesquisador acredita que os hieróglifos eram desenhos das primeiras máquinas voadoras. Mas todo esse mistério foi solucionado. Pesquisadores, após vários estudos, conseguiram identificar que os símbolos que se assemelhavam a helicópteros eram frutos da erosão da superfície da pedra e também de um processo de preenchimento de símbolos antigos que pode ser vista em outros locais do templo. Era comum no Antigo Egito que inscrições fossem apagadas e modificadas com substituição. O método é conhecido como palimpsesto. A inscrição em Abidos acredita-se que foi modificada pelo menos uma vez, talvez duas. Uma parte da escrita provavelmente caiu em lugares onde havia sobreposição da inscrição e o resultado foi a formação de símbolos estranhos. O helicóptero é resultado da superposição de dois hieróglifos, que perderam ambos parte de seus relevos. Egiptólogos argumentam que, se de fato existissem aeronaves ou outros veículos, é provável que fossem encontradas outras evidências, e não apenas uma única inscrição, como o caso. O Mary Celeste foi um navio encontrado em 4 de dezembro de 1872 no Oceano Atlântico. Surpreendentemente, a embarcação estava intacta, porém não havia vestígios de sua tripulação. O Mary Celeste estava em boas condições e ainda mantinha suas velas levantadas, navegando em direção ao Estreito de Gibraltar. Ele estava no mar por mais de um mês e possuía no seu interior mantimentos para cerca de 6 meses. Estranhamente, os pertences da tripulação estavam no navio, até mesmo peças de grande valor, o que descartou a hipótese de um roubo. Os marinheiros nunca mais foram vistos, e isso foi, durante muito tempo, um grande mistério. Várias teorias surgiram para explicar o desaparecimento dos tripulantes, como maremotos, tromba d'água, ataques de piratas e até mesmo eventos sobrenaturais relacionados a monstros marinhos ou alienígenas. Quase toda a documentação referente à viagem tinha desaparecido, restando apenas o diário de bordo. O relógio não funcionava e a bússola estava destruída. Um bote salva-vidas também havia sumido. Uma corda foi encontrada amarrada ao navio, muito fortemente, e na outra extremidade, muito desgastada, flutuando na água fora do navio. Depois de algumas investigações, foi levantada a hipótese do que realmente teria acontecido. Aparentemente,
Os 1.700 barris de álcool que estavam a bordo poderiam ter pegado fogo. Em uma espécie de explosão invisível em que uma parede de fogo é seguida por uma onda de ar mais frio. A tripulação, provavelmente, abandonou o navio e morreu no mar. Amélia Earhart foi a primeira mulher a atravessar o Atlântico sobrevoado. Ela foi também um importante nome na defesa da igualdade de gênero. Amélia faleceu provavelmente em 1937, quando o avião em que pilotava desapareceu sobre o Oceano Pacífico, enquanto tentava bater o recorde de primeira mulher a dar a volta ao mundo. Seu desaparecimento foi um grande mistério durante anos. Em 1940, uma expedição britânica encontrou um crânio humano em Nuku'Maroro, uma ilha do Pacífico. Uma busca mais detalhada descobriu vários ossos e um sapato que poderia ter pertencido a uma mulher. Os ossos foram enviados para uma análise. No entanto, o resultado concluiu que os restos mortais pertenciam a um homem de baixa estatura, provavelmente europeu. Durante anos, os ossos encontrados em Nuku'Maroro permaneceram um enigma. No entanto, de acordo com um recente estudo sobre Amélia e os ossos de Nuku'Maroro, realizado pelo professor emérito da Universidade de Tennessee Richard Jantes, concluiu que os ossos podem ser, de fato, da primeira piloto a sobrevoar o Atlântico. Alguns investigadores sustentam a teoria de que a piloto tinha aterrissado na ilha de Nuku'Maroro e passado os fins dos seus dias ali. Richard Jantes desenvolveu um software para analisar os ossos encontrados na ilha, comparando-os com os ossos de Amélia. O programa recebeu o nome de FORDISC. A tecnologia é capaz de estimar o sexo e a ascendência através de uma análise métrica do esqueleto. Atualmente, é usado por antropólogos forenses em todo o mundo. O comprimento dos ossos encontrados foi comparado com as medições de Amélia, utilizando informações de sua altura, peso, estrutura corporal, comprimento dos membros e proporções com bases em fotografias e informações retiradas das licenças de piloto e carta de condução. A pesquisa de Richard Jantes revelou que os ossos de Amélia tinham uma probabilidade de ser os encontrados em Nuku'Maroro, mais do que os de 99% dos indivíduos de uma grande amostra de referência. O estudo, que foi publicado pela revista Forensic Anthropology, concluiu, então, que os ossos encontrados em Nuku'Maroro pertencem a Amélia Earhart, a princesa Anastácia Romanov. O desfecho da história da princesa foi, durante muitos anos, um grande enigma para a história. Será que ela realmente conseguiu sobreviver ao ataque à família imperial russa? Anastácia Romanov nasceu em 18 de junho de 1901. Ela foi a quarta filha do czar Nicolau II e sua esposa, Alexandra Fyodorovna. Anastácia era uma criança energética e que tinha um comportamento inesperado para as meninas da época. Não se preocupava com sua aparência e se mostrava travessa, sarcástica e extremamente forte. Na década de 1900, a situação na Rússia era complicada e, com o passar dos anos, o czar foi responsabilizado pelos infortúnios recorrentes. Com a Revolução Russa, em 1917, a monarquia caiu e o destino da família imperial ficou comprometido. Em 17 de julho de 1918, czar Nicolau II, sua esposa e filhos estavam em Caterimburgo, onde eram mantidos prisioneiros há vários meses, sob a vigilância de Yakov Yurovsky. Às 2h30 da manhã, foi lida para a família e demais pessoas ali presentes a ordem de execução. Assim, eles atiraram primeiramente em Nicolau, na cabeça e no peito, fazendo-o morrer imediatamente. Posteriormente, todos os membros da família foram também assassinados. Com medo de que os corpos se tornassem mártires, os cadáveres foram levados para um bosque distante, jogados numa vala e incendiados. E aqui começou um grande mistério. Teria Anastácia conseguido sobreviver ao ataque?
Ao longo de décadas, várias mulheres afirmaram publicamente serem Anastácia, mas todas se mostraram impostoras. Até mesmo algumas biografias retrataram a teoria de sobrevivência da princesa. A ideia de que Anastácia e outros membros da família teriam conseguido fugir e viviam em meio ao povo disfarçados ganhou grande força. Porém, em julho de 1991, restos mortais foram identificados. Cientistas forenses das Forças Armadas de Washington exumaram os restos dos ossos encontrados numa cova, na floresta de Ekaterimburgo, e concluiu que, de fato, se tratavam de Nicolau, Alexandra e 3 de suas filhas. O fato de o corpo de Anastácia não ter sido encontrado com os demais deu esperanças para as hipóteses de sobrevivência da jovem. Porém, em junho de 2007, 2 esqueletos foram encontrados numa cova a 60 metros de distância da primeira sepultura, pertencentes a um garoto entre 12 e 15 anos e uma garota entre 17 e 19 anos. Testes de DNA foram feitos e foi constatado que as sequências batiam exatamente. Finalmente, o mistério de Anastácia chegou ao fim. Mesmo assim, a princesa Anastácia ainda é uma figura querida na história. Ela foi retratada em vários filmes, desenhos e, ao menos na ficção, ela teve um final feliz. Você sabia que esses mistérios já tinham sido solucionados? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima, um grande abraço e tchau! Vamos lá?